Muito bem, nós vamos então para o nosso estudo do livro A Gênese, capítulo 14, os fluidos, explicação de alguns fatos considerados sobrenaturais. A gente está no item número 35. Nós saímos do tema curas, de que modo que se dão as curas, através da aplicação desses fluidos, curas que geralmente são entendidas como sendo milagres dentro das religiões tradicionais, mas que o Espiritismo traz para nós a chave da explicação, para a explicação desses eventos. E agora a gente vai entrar no tema também falando sobre aparições. Certa vez nós fazíamos um estudo aqui na nossa sala, estudando sobre fenômenos de materialização, fenômenos de movimentação de objetos. E é claro, na maioria das vezes, quando nós entramos num estudo, para participar de um estudo, o nosso objetivo é sempre, de um modo geral, buscar um estímulo, um conforto, um fortalecimento, para enfrentarmos as diversas dificuldades que nós vivemos no nosso dia a dia. E aí então fomos questionados, naquele momento, estudando o livro dos médiuns, qual seria a importância para nós, diante de tantos problemas que nós enfrentamos no mundo, de estudarmos temas que, no mínimo, seria um estímulo à nossa curiosidade. Qual é o peso exatamente de temas como esses, estudando fenômenos, estudando fluidos, diante do aspecto consolador e evangélico que a doutrina tem, tratando de temas morais para todos nós? E aí, a resposta que eu pude dar naquele momento é exatamente que, estudando esses fenômenos, eles chegam para nós como um complemento para fortalecer as nossas convicções a respeito dessa realidade do mundo espiritual. O fenômeno mostra para nós, através de uma análise técnica, utilizando uma metodologia mais científica, mostrando para nós que, de fato, a existência no mundo espiritual é verdadeira. E, como consequência, vem para nós tudo aquilo que envolve a continuidade da vida após a morte do corpo físico. Então, nos fortalecermos agora, estudando de uma forma complementar todos os temas do Evangelho, vai fazer com que o nosso raciocínio, convicto de que existe de fato essa continuidade da vida, faz com que a prática, na atualidade, seja muito mais objetiva, muito mais sólida, os nossos passos, muito mais firmes em direção a essa transformação. Então a doutrina, na verdade, ela vai se complementando. Se por acaso nós chegamos hoje e ouvimos simplesmente um estudo tratando de fluidos, no momento em que nós buscamos um esclarecimento maior a respeito de outros temas, o estudo se torna desinteressante, se torna muitas vezes improdutivo, já que o tema não nos interessa naquele momento. Mas é importante sempre lembrar que o estudo que nós realizamos, nós espíritas realizamos, os estudos, na verdade, eles devem ser contínuos e diversificados para abordar todas as situações que envolvem essa realidade espiritual que nós vivemos, seja como encarnados, seja como desencarnados. Então, falarmos simplesmente de aparições, como é o tema de hoje, de uma forma solta, sem dúvida nenhuma, dá a impressão de ser uma grande perda de tempo. Mas quando nós pegamos essa peça que trata dessa questão das aparições, e nós encaixamos no grande quebra-cabeça que nós estamos montando durante todos esses anos, na verdade nós percebemos que a figura que se forma trazendo essa realidade do mundo espiritual, ela vai se mostrando cada vez mais completa. Então, por isso, ao chegarmos numa instituição, como acontece geralmente, por uma necessidade, a pessoa vai até um centro espírita, por exemplo,
ou ouve um estudo, ou pega um livro. Então ela olha aquele tema e fala assim, isso aqui para mim não é o que eu quero, não é o que eu estou procurando. E para aqueles que não conhecem a doutrina espírita, vão naturalmente focar naquele tema que para ela não é interessante, e vai considerar que a própria doutrina deixa de ser interessante. Então ela vai até um centro espírita para ouvir uma palestra. As palestras podem tratar de temas relacionados com o Evangelho, sobre a realidade do mundo espiritual, sobre a nossa conduta, sobre uma questão técnica. Basta a gente pegar ali o calendário das diversas instituições espalhadas pelo mundo afora e começarmos a ver quais são os temas que estão sendo abordados. E aí a gente vai ver que esse tema, mas por que falar desse tema? Tem tanta coisa mais importante para se tratar? Exatamente porque foca exatamente naquele momento, exclusivamente naquela palestra, como se fosse possível fazermos ali uma dedução de quais são os problemas que cada pessoa apresenta para fazer uma palestra exclusiva para ela. E ela não se dá conta que aquele ciclo de palestra que foi preparado durante o ano todo tem por objetivo fazer uma abordagem geral sobre as diversas áreas em que a doutrina espírita atua, desde aquelas que são morais, daquelas que são filosóficas e daquelas que são científicas. Então todas elas vão se complementando. E conforme nós vamos acompanhando o desenrolar desse calendário, vai se formando na nossa mente uma visão global do mundo espiritual, e muito mais do que uma visão, essa convicção que vai se fortalecendo. Falarmos de mediunidade, por exemplo, de um fenômeno mediúnico, ele se torna para nós curioso. Porque é interessante falar de fantasmas, de fenômenos e tudo mais. Mas ele por si só acaba sendo nada mais, nada menos do que, a princípio, um mero passatempo. Aquelas histórias contadas em volta de uma fogueira, só para poder instigar a nossa imaginação. Mas aí então, quando nós encaixamos essa peça num conjunto falando sobre a realidade da nossa vida espiritual, nós vemos que aquele ensinamento trazido pelo estudo de um tema sobre mediunidade vai fazer com que nós acreditemos cada vez mais nessa certeza da continuidade da vida e, portanto, a nossa vida no nosso cotidiano vai se transformando, já que nós já não é mais uma questão de fé, mas uma questão de certeza que as consequências daquilo que eu semear hoje vai de fato me atingir positivamente ou negativamente, de acordo com a natureza das minhas ações. Então nós começamos a agir de um modo diferenciado, já com essa certeza. Não mais numa questão de promessas, não mais numa questão de esperança, de fé, mas de certeza. Então esse estudo de hoje, bom dia, Sandra. Esse estudo que nós estamos desenvolvendo, tratando desses fluidos, falando sobre milagres, falando sobre sonhos, falando sobre curas, agora falando sobre aparições, são várias informações se complementando para trazer para nós esse panorama dessa dimensão espiritual. E aí nós juntamos com aquilo que nós estudamos no Evangelho, aquilo que nós estudamos do Livro dos Espíritos, estudamos em outras obras, e aí então agimos com mais convicção. Então, temos sempre que ter essa visão. Um tema solto se torna desinteressante. Ele, fazendo parte do conjunto, se torna importante para nós. Pois é, a nossa fogueira virtual, tic-tac. Bom dia, Ximenes, bom dia a todos. Vamos lá então, pessoal. Importante fazermos essa abordagem, porque tem temas que para nós são bons, são interessantes, outros são mais interessantes, outros são menos interessantes. Ao juntarmos o conjunto, todos eles são interessantes. E todos eles são importantes também. Muito bem, nós estamos aqui então no nosso livro A Gênese. O nosso tema, o nosso texto agora o item é o número 35. O 34, como nós já vimos, falava sobre cura. Agora vamos lá, 35. O perispírito é invisível para nós no seu estado normal. Mas como é formado de matéria etérea, o espírito pode, em certos casos, por um ato da sua vontade, fazê-lo sofrer uma modificação molecular, que o torne momentaneamente visível.
é assim que se produzem as aparições, que, como os outros fenômenos, não estão fora das leis da natureza. Esse fenômeno não é mais extraordinário que o que ocorre com o vapor, que é invisível quando está muito rarefeito e torna-se visível quando está condensado. Conforme o grau de condensação do fluido perispiritual, as aparições às vezes é vaga e vaporosa, outras vezes é mais nitidamente definida. Outras, enfim, têm todas as aparências da matéria tangível. Pode mesmo chegar até a tangibilidade real, a ponto de o observador se enganar sobre a natureza do ser que tem diante de si. As aparições vaporosas são frequentes, sendo a forma pela qual muitos indivíduos se apresentam às pessoas que têm afeição depois de terem morrido. As aparições tangíveis são mais raras, embora existam numerosíssimos casos perfeitamente autênticos. Se o perispírito deseja ser reconhecido, ele dá ao seu envoltório todas as características que possuía quando estava vivo. Então, nesse primeiro item, Kardec fala sobre essas aparições mais ou menos claras que se diferenciam das percepções de vidência que muitos médios possuem. Então, quando nós falamos sobre a vidência, nós lembramos que é a sensibilidade mediúnica do médium que percebe a presença do espírito, daquela entidade que se encontra próximo a ele. E as demais pessoas não dotadas dessa sensibilidade, não serão capazes de percebê-la. Então, na verdade, nós não temos ali nenhum caso de aparição ou de materialização. É simplesmente a vidência. Já na aparição, todas as pessoas naquele ambiente podem presenciar esse fenômeno. Ou seja, o espírito, condensando o seu perispírito, se faz materializado numa condição de maior ou menor clareza e todas as pessoas podem ouvi-lo, podem vê-la. A mesma coisa acontece também quando nós falamos sobre o fenômeno da voz direta. Muitos indivíduos ouvem os espíritos, é a mediunidade chamada de audiência, ouve o espírito, mas na verdade é uma conexão mente a mente entre o médium e o espírito. E aí então ele capta o pensamento do espírito, e é claro, por não ter o conhecimento, o entendimento, ou realmente ter essa impressão, ele acha que ouve o espírito. Mas quando nós falamos do fenômeno de voz direta, no caso da audiência, somente aquele médium é capaz de ouvir. No fenômeno da voz direta é diferente. É uma voz que ecoa no ambiente e todas as pessoas, dotadas ou não de mediunidade, dessa sensibilidade, é capaz de perceber. E aí nós temos desde os relatos que trazem uma característica mais técnica, provocando o fenômeno, experimentando, analisando, até os contos populares mais fantasmagóricos. Num lugar assombrado, onde se vê um vulto, onde se vê uma imagem clara, onde se ouve gemidos, correntes, etc. Então as pessoas acabam colocando, como nós já vimos no Livro dos Médiuns, naquele capítulo, que trata dos lugares assombrados, que nós não utilizamos a expressão mal assombrado, porque o fato de ser assombrado já não significa que é lá muito agradável. Então não existe um lugar mal assombrado da mesma forma que não existe um lugar bem assombrado. Ele simplesmente é assombrado, porque a ideia de assombração também é um caso de interpretação daqueles que não possuem esse conhecimento. Então fala-se sobre fantasmas, assombrações, almas penadas, que na verdade não deixa de ser simplesmente um espírito. A forma, a natureza dessa manifestação, se ela é assustadora, se ela não é, se ela é apenas curiosa ou não é,
para nós espíritas estudando, não faz muita diferença. O Dudu colocou, nesse caso, precisa de um médium de efeito físico? Sim. Há necessidade da doação desses fluidos para que o espírito possa, combinando com o seu perispírito, se tornar mais palpável. Então, tanto nas aparições, na voz direta, na movimentação de objetos, tudo isso se torna para nós, então, necessário o fluido doado por alguém presente no ambiente ou alguém próximo daquele ambiente. Não conheço nenhuma pesquisa que possa dizer a que distância um médium de efeito físico deve estar para que o espírito possa se beneficiar do seu fluido. Se ele pode transportar, se ele pode absorver a certa distância, mas o fato é que há necessidade. Se estudando, como nós estudamos, a transcomunicação instrumental, e nós vimos para que um espírito se comunique através de um aparelho eletrônico, interferindo nas ondas eletromagnéticas que são captadas por ele, se para esse efeito há necessidade de fluidos, numa taxa muito menor, obviamente, já que ele lida num campo de energia muito sutil, imaginemos então no caso de uma materialização. Dudu colocou mesmo porque uma mensagem pode estar escrita em casa e ninguém dentro dela como médium de efeitos. Não entendi, Dudu. Pode estar escrita em casa e ninguém dentro dela como médium de efeitos. Que mensagem dentro de casa? Não entendi essa colocação. Me explica um pouco melhor, por favor. Então, lembrando sempre que, no caso você fala de uma escrita direta, você diz, daquelas que aparecem nos filmes, escritas na parede, aquelas mensagens escritas com sangue, coisa e tal, né? Claro que a gente lembra sempre que a televisão sempre procura fantasiar um pouco mais, mas analisando tecnicamente, sim, há necessidade de um médium de efeitos físicos para provocar esses fenômenos, estando no ambiente ou estando próximo a ele, né? Então vamos lá. Deve-se observar que as aparições tangíveis só têm as aparências da matéria carnal, não podendo ter as suas qualidades. Em virtude da sua natureza fluídica, não podem ter a coesão da matéria, porque na realidade elas não são de carne. Formam-se instantaneamente e desaparecem da mesma forma, ou se evaporam pela degradação das moléculas fluídicas. Os seres que se apresentam nessas condições não nascem nem morrem como os outros homens. São vistos e deixam de ser vistos, sem que se saiba de onde vêm, como vieram, nem para onde vão. Ninguém poderia matá-los, nem prendê-los, nem encarcerá-los, uma vez que não possuem corpo carnal. Os golpes que fossem deferidos contra eles atingiriam o ar. Então aqui é interessante essa colocação de Kardec, porque mostra exatamente aquela ideia que geralmente é passada por filmes de terror, quando um espírito é aprisionado, quando um espírito é ferido. É claro que nós temos também um elemento importante a considerar, que são as energias. Porque assim como um espírito, num processo de hipnose, durante uma reunião mediúnica, como a gente já ouve relatos, em que faz-se o espírito acreditar que ele se encontra acorrentado, sentado, junto à mesa mediúnica para o trabalho de esclarecimento, de doutrinação, em especial quando existe ali um processo obsessivo. Então o espírito, de fato, acreditando-se estar preso, ele se vê acorrentado. Mas ali é uma questão de manipulação da mente. Mas o espírito por si só, ele é um ser livre. E essas energias podem interferir no seu desenvolvimento no mundo espiritual, né, na sua liberdade no mundo espiritual, mas a matéria propriamente dita não pode interferir num ser desencarnado, a menos que seja interferindo na sua mente, porque aí sim ele acredita
que está sofrendo aquele efeito. E continua. Essa é a característica dos agêneres, com os quais se pode conversar sem se suspeitar o que são, mas que não ficam muito tempo entre os humanos, e não podem se tornar os comensais habituais de uma casa, nem figurar entre os membros de uma família. Aqui, para a definição dos agêneres, nós temos aqui como nota de rodapé uma citação do Dicionário de Filosofia Espírita, de Lamartine Palhano Júnior, que diz assim: o agênere, modalidade de aparição tangível, estado de certos espíritos quando temporariamente apresentam a forma de uma pessoa viva, a ponto de produzirem uma ilusão completa de materialidade. Aliás, o que nós temos aqui também algumas colocações equivocadas de que falam, por exemplo, que Jesus, pela sua natureza, seria um ser agênere, e não simplesmente um espírito encarnado, como todos nós entendemos. Mas diziam então que até mesmo os ferimentos que ele apresentava era exatamente a manipulação dos fluidos para que as pessoas acreditassem que ele estaria sendo ferido. Mas a sua natureza fluídica o diferenciava então da sua encarnação, ou de um ser encarnado, o que é um grande equívoco. Então essa ideia do agênere se aplica principalmente no próprio Jesus, segundo algumas teorias que são apresentadas por outras filosofias espiritualistas. Aliás, diz Kardec, há em toda a sua pessoa, no seu modo de proceder, algo estranho e insólito, que resulta ao mesmo tempo de materialidade e da espiritualidade. Seu olhar vaporoso e ao mesmo tempo penetrante não tem a nitidez do olhar dos olhos carnais. Sua linhagem, breve e quase sempre sentenciosa, não tem nada do brilho ou da volubilidade da fala humana. Sua linguagem, breve e quase sempre sentenciosa, não tem nada do brilho e da volubilidade da fala humana. A sua aproximação causa uma sensação singular e indefinível de surpresa que inspira uma espécie de temor, e, embora tomados como indivíduos semelhantes a todo mundo, disse voluntariamente: eis aí uma criatura singular. Aqui, antes da gente continuar, para falar depois dos homens duplos, eu tenho aqui alguns exemplos interessantes para poder ilustrar esse tema de hoje. Então, inicialmente, nós vamos para a Revista Espírita, o mês de outubro de 1858. Fenômeno de aparição no Kentucky, região ali dos Estados Unidos. E aí nós temos aqui, então, um artigo publicado e depois um comentário de Kardec. Então, Revista Espírita, de outubro de 1858. O Constitucional e a Payne narraram há algum tempo o fato seguinte segundo os jornais dos Estados Unidos. A pequena cidade de Litchfield, no Kentucky, conta numerosos adeptos das doutrinas de espiritualismo magnético. Um fato incrível que acaba de se passar não contribuirá pouco, sem dúvida, para aumentar o número de partidários da nova religião. Aqui só um comentário paralelo a respeito disso. Nós lembramos sempre que essa relação que nós temos com o mundo espiritual, hoje, é embasada pelos ensinamentos da doutrina espírita, não é algo exclusivo. Pelo contrário, nos Estados Unidos em especial, muitas doutrinas lidavam com médiuns, lidavam com fenômenos, sem qualquer tipo de embasamento técnico ou moral. Simplesmente havia a crença e os indivíduos se relacionavam. Então, como foi colocado para nós aqui, doutrinas de espiritualismo magnético, uma das tantas que apareceram pelo mundo afora. Kardec teve ali a missão e também a sabedoria de direcionar o entendimento desses fenômenos através das investigações, das pesquisas, do contato com o mundo espiritual, criando então para nós esse corpo doutrinário. Mas muitos outros indivíduos criaram suas próprias doutrinas baseadas nesses fenômenos.
Então é importante a gente lembrar que a doutrina espírita não era uma exclusividade na época no relacionamento com o mundo espiritual. Pelo contrário, apareciam filosofias das mais absurdas, das mais diferentes, das mais estranhas, tratando dessas questões da mediunidade. E continua. A família Park, composta do pai, da mãe e de 3 crianças, que já tem a idade da razão, está fortemente imbuída de crenças espiritualistas. Por conta, uma irmã da Sra. Park, Srta. Harris, não juntava nenhuma fé nos prodígios sobrenaturais com os quais se entrelinham sem cessar. Era para a família inteiramente um verdadeiro motivo de desgosto, e mais de uma vez uma boa harmonia das 2 irmãs foi perturbada por isso. Há alguns dias a Sra. Park foi atingida, de repente, de um mal súbito que os médicos declararam, desde o início, não poderem conjurar. A paciente estava atormentada por alucinações e uma febre horrível a atormentava constantemente. A Srta. Harris passava todas as noites velando-a. No 4º dia de sua doença, a Sra. Park se eleva subitamente do seu assento, pede o que beber e começa a conversar com sua irmã. Circunstância singular, a febre havia deixado de repente. Seu pulso estava regular, ela se exprimia com a maior facilidade, e a Srta. Harris, toda feliz, acreditou que sua irmã estava, desde aquele momento, fora de perigo. Depois de ter falado de seu marido e de seus filhos, a Sra. Park se aproxima ainda mais perto de sua irmã e lhe diz: Pobre irmã, vou deixar-te. Sinto que a morte se aproxima. Mas pelo menos a minha partida deste mundo servirá para te converter. Morrerei em 1 hora e me enterrarão amanhã. Tenha grande cuidado de não seguir meu corpo ao cemitério, porque meu espírito, revestido de seus despejos mortais, te aparecerá ainda uma vez antes de que meu caixão seja recoberto de terra. Então crerás, enfim, no espiritualismo. Depois de arrematar essas palavras, a doente se recostou tranquilamente, mas 1 hora depois, como havia anunciado, a Srta. Harris percebeu com dor que o coração havia parado de bater. Vivamente emocionada pela coincidência espantosa que existia entre esse acontecimento e as palavras proféticas da defunta, ela se decidiu seguir a ordem que lhe fora dada, e no dia seguinte permaneceu sozinha na casa, enquanto todo mundo tomava o caminho do cemitério. Depois de haver fechado as portas da câmara mortuária, ela se instalou numa poltrona colocada perto da cama, que o corpo de sua irmã acabara de deixar. 5 minutos apenas eram decorridos, contou mais tarde a Srta. Harris, quando eu vi como uma nuvem branca se destacar no fundo do apartamento. Pouco a pouco essa forma se desenhou melhor. Era a de uma mulher semivelada. Ela se aproximou lentamente de mim. Eu distinguia o ruído de passos leves sobre o soalho. Enfim, meus olhos espantados se encontraram na presença de minha irmã. Seu rosto, longe de ter essa palidez sem brilho, que impressiona tão penosamente nos mortos, estava radioso. Suas mãos, as quais logo senti a pressão sobre as minhas, tinham conservado todo o calor da vida. Fui como transportada de uma esfera nova por essa maravilhosa aparição. Crendo já fazer parte do mundo dos espíritos, tateei o peito e a cabeça para assegurar da minha existência, mas não havia nada de penoso nesse êxtase. Depois de estar assim diante de mim, sorridente, mas muda, pelo espaço de alguns minutos, minha irmã, parecendo ter um violento esforço, me disse com uma voz doce: é tempo de partir. Meu anjo condutor me espera. Adeus. Cumpri minha promessa. Crê e espera. O jornal acrescenta a Patrie, do qual tomamos essa maravilhosa narração, não disse se a Srta. Harris se converteu às doutrinas do espiritualismo. Supômo-la, entretanto,
porque muitas pessoas se deixaram convencer por menos. Agora Kardec coloca, né? Nós acrescentamos, por nossa própria conta, que esse relato nada tem que deva espantar aqueles que estudaram os efeitos e as causas dos fenômenos espíritas. Os fatos autênticos desse gênero são bastante numerosos. Encontram sua explicação no que dissemos a respeito sobre esse assunto em muitas circunstâncias. Teremos ocasião de citá-los, vindos de menos longe que este. Allan Kardec. Então aqui para nós, né, um relato de Kardec sobre esse fato, né, sobre esse artigo, esse dentre tantos outros, né, que tem aqui para nós. E para outra complementação também, vejam um babudinho, para outra complementação, nós temos aqui o livro, está aqui, Metapsíquica Humana, de Ernesto Bozano. Nós já chegamos a trazer aqui uma pequena biografia de Ernesto Bozano. Foi até mesmo, né, no ano passado, se não me engano, ou no começo desse ano, naquele período do início, né, pós o nosso recesso, e eu trouxe para vocês aqui uma série de pequenas biografias sobre personalidades, estudiosos, pesquisadores da doutrina espírita, e dentre eles estava ali o senhor Ernesto Bozano, né, que era um grande pesquisador daquela época, final do século XIX, começo do século XX. E aqui então nesse livro Metapsíquica Humana ele traz um relato para nós que é bastante conhecido, pelo menos de nome, mas muito pouco lido na íntegra para compreender de fato o que aconteceu naquele momento. Então ele tem falado aqui sobre a questão da materialização, sobre as criações plásticas, falando, por exemplo, que é possível, através da força mental, nós reproduzirmos uma determinada imagem, materializando através dos fluidos. E isso, inclusive, né, citando o nosso bom e velho Padre Quevedo, né, que foi comentado acima aqui na tela, que ele justifica essas aparições como sendo também uma manipulação da mente, explicado através dos fenômenos da parapsicologia. Então seria ali aquela criação plástica, né, aquela modelagem plástica, né, desses fluidos que acabam então criando aquela aparição. Mas aqui então Ernesto Bozano procurava, através desses estudos, mostrar que as aparições são de fato legítimas e não simplesmente uma reprodução de uma figura produzida na mente de alguém. E isso ele prova através da interação com essa aparição, mostrando ali que existe um princípio inteligente, livre, consciente, e que não é simplesmente um objeto estático, criado por uma mente prodigiosa, né? Então ele diz assim para nós, para mostrar exatamente que são legítimas essas aparições. Ele diz assim: resta-me apenas provar, fundado nos fatos, que tudo concorre para demonstrar que as formas completamente materializadas não são meras criações plásticas, mas criações orgânicas, e que os processos de análise comparado forçam a conclusão de que muitas vezes a ideia diretora, ou a vontade em ação de que provém, é completamente estranha ao médium e aos assistentes, o que por completo exclui as hipóteses combinadas da ideoplastia, da prosopopese, da criptomnésia ou da criptestesia e da metagnomia, de todos insuficientes para explicar os fatos. Então ele trouxe para nós aqui várias terminologias que falam sobre as criações mentais, a manipulação dos fluidos pela força do pensamento, mas ele disse que aquele objeto que foi criado, ou aquele elemento que apareceu, tinha independência para agir sem a interferência dos médiuns. Então não eram os médiuns que manipulavam a ação daqueles indivíduos, mas eles próprios, por suas próprias vontades, agiam de uma forma independente. Isso aqui, Brazo.
Deixa eu pegar aqui de novo. Colocando aqui o nome para vocês lerem. Tá aqui, ó. Esses são os fenômenos que Ernesto Bozano utiliza, né, esses nomes que ele utiliza para explicar para nós esses possíveis fenômenos. E continua. Começarei pelo caso clássico de Kate King. Não há quem não o conheça. Abster-me-ei, portanto, de narrá-lo. Como se tratasse de uma personalidade medianímica que afirmava ter vivido alguns séculos antes, não foi possível cuidar-se da identificação pessoal. E olha que eu só gaguejei uma vez, hein, Tic-Teco? Foi assim, quase perfeito, hein? O caso, todavia, se apresenta como um dos mais eloquentes a favor da existência independente dessa personalidade, porque se trata de uma personalidade, de uma entidade, na posse de todos os atributos intelectuais capazes de caracterizar uma individualidade psíquica independente. Em primeiro lugar, achamo-nos diante de uma personalidade medianímica, cujo poder de manifestação atinge tal grau de perfeição que se pode manter em estado de perfeita materialização durante horas a fio, passeando livremente no quarto das sessões, tomando parte da conversa, materializando-se espontaneamente, mesmo em plena claridade do dia, isso durante 3 anos consecutivos, em sessões que se sucediam inúmeras e em grande parte realizadas na própria casa do Sr. Crookes. Falamos aqui de William Crookes, também um outro investigador. Então a gente lembra aqui que Kardec apresentou então, diante do seu entendimento, que ele coloca aqui para nós, deixa eu pegar aqui rapidamente. Essa característica dos agêneres, aqui no livro A Gênese, com os quais se pode conversar sem suspeitar o que são, mas que não ficam muito tempo entre os humanos, e não podem se tornar os comensais habituais de uma casa, nem figurar entre os membros de uma família. O que Kardec quis dizer é que o espírito não pode se materializar e começar a viver entre as pessoas de uma forma natural, de uma forma contínua. Então, esse tempo, que não fica muito tempo entre os humanos, é claro, Kardec fala sobre algumas horas, alguns minutos, e não dias e mais dias e mais dias, como se fizesse parte da família ou vivesse habitualmente entre as pessoas encarnadas. Deixa eu ver aqui, o Zé colocou, Bozano trabalhou com um grupo de 70 médiuns e um grupo de pesquisas formado por inúmeros cientistas, né? Se nós tivéssemos, né, Zé, uma equipe e também pesquisadores na atualidade que se dedicassem daquela mesma forma às pesquisas, aos fenômenos espiritualistas, né, ou aos fenômenos espíritas, nós teríamos uma grande revolução no conhecimento do mundo espiritual. Infelizmente, os dados de que nós dispomos são do século passado, do começo do século passado. Então a gente infelizmente tem que recorrer a essas pesquisas para poder explicar os fenômenos na atualidade. A gente não tem ainda grupos que se dedicavam dessa forma, né? Nós falávamos, por exemplo, de um indivíduo que era um prêmio Nobel, ou um prêmio Nobel, que se dedicava aos estudos, era alguém que fazia parte de uma academia científica. Hoje, infelizmente, nós não temos mais isso. O Fraterno colocou, né, com esses nomes, realmente não é para quem não tem um estudo superior. Coisa complicada, né? Então, continua aqui para nós a história. Além disso, não podemos deixar de ter em conta que essa admirável personalidade medianímica, dotada de todos os predicados de uma individualidade pensante, não cessava de afirmar, de modo mais peremptório, a sua existência espiritual independente. Dá o nome porque foi conhecido em vida. Conta tristemente as vicissitudes dolorosas de sua curta existência na Terra, enquanto se provar ainda, por outra forma, a sua independência espiritual, mostrando-se aos experimentadores, ao mesmo tempo em que o médium, deixando-se fotografar, com este último e com o Sr. Crookes, permitindo a este e à Sra. Maria que apalpem-na, abracem-na e escutem-lhe as pulsações do coração,
de sentir-lhe o bater do pulso e, enfim, acordando a médium e conversando com ela. Esse último episódio se reveste de grande valor psicológico. Sinto-me no dever, no dever mesmo, de reproduzir aqui o trecho da famosa sessão em que Kate King dá o último adeus aos assistentes. O Sr. Crooks escreve: no momento de levantar a cortina, Kate King parou um instante a conversa comigo. Depois atravessou o quarto, dirigiu-se para a Srta. Cook, que, desacordada, jazia sobre o tapete. Inclinando-se para ela, Kate tocou-a levemente dizendo: Vamos, Flori, vamos, chegou a hora de nos separarmos. A Srta. Cook, abalada pelas palavras que acabava de ouvir, suplicou chorando que Kate King demorasse algum tempo ainda. Não posso, minha querida, respondeu Kate King. Minha missão está finda. Que Deus te abençoe. Conversaram juntas ainda alguns instantes, até que as lágrimas embargaram a voz da Srta. Cook, da qual me havia aproximado a conselho de Kate, para segurá-la, pois havia caído sobre o assoalho, sacudida por soluços compulsivos. No maravilhoso episódio acima, encontramos reunidas as melhores provas que a ciência tem o direito de exigir para admitir a independência psíquica de uma personalidade medianímica. De um lado, a forma materializada visível com a médium. De outro lado, a circunstância psicologicamente decisiva de duas individualidades distintas. Ambas na posse de suas faculdades conscientes, se entretêm afetuosamente, trocando comovidas o último adeus. Como, diante de semelhantes provas, falar seriamente de prosopopese, metagnonia? Quem sensatamente poderia imaginar que as duas metades de uma mesma personalidade tenham o poder de desdobrar-se e transformar-se em duas individualidades completas, independentes, munidas de traços intelectuais característicos, e cada uma a seu modo? Quem ousaria sustentar que a personalidade subconsciente da médium, exteriorizando-se e materializando-se, possa transformar-se, como que por encanto, em uma personalidade que completamente ignora pertencer a essa outra metade da vida dela mesma que está diante dela, e que dentro dessa inconcebível ignorância também partilha fatalmente pela outra metade, possam as duas infelizes seções da mesma alma, ambas deploravelmente iludidas, sendo levadas a se imaginarem. Só um instantinho, pessoal, vamos lá. Dá só um instantinho. Então eu dizia o seguinte para vocês aqui. Só um instantinho. Bom dia, André. Quem ousaria sustentar? Ele falava aqui, na verdade, né, justificando essa ideia de que essa materialização podia ser um desdobramento do inconsciente daquela que seria suposta médium. Mas diante da independência entre as duas consciências, seria, segundo Ernesto Bozano, uma prova da independência dessa consciência, ou seja, de uma inteligência extracorpórea, de um ser vivo enquanto espírito, independente do médium que proporciona a sua materialização. Então, quem ousaria sustentar que a personalidade subconsciente da médium, exteriorizando-se e materializando-se, possa transformar-se, como que por encanto, em uma personalidade que completamente ignora pertencer a essa outra metade da vida dela mesma que está diante dela, e que dentro dessa inconcebível ignorância, também partilhada fatalmente pela outra metade, possam as duas infelizes seções da mesma alma, ambas deploravelmente iludidas, ser levadas a se imaginarem, não se sabe bem como, não se sabe bem por que recôndito, mistério da prosopopese, da iminência de uma separação definitiva, ao ponto de trocarem frases afetuosas e palavras comoventes de despedida. Repitamo-lo com o professor Hislop.
não se podem marcar limites à credulidade de quem é capaz de sustentar seriamente semelhantes interpretações de fatos. Não será inútil examinar aqui o episódio em discussão sob o ponto de vista estritamente psicofisiológico. Nele nós nos achamos diante de duas personalidades reais, perfeitamente visíveis, tangíveis, fotografáveis. A médium, senhorita Cook, de um lado, do outro o fantasma materializado de Kate King, com quem muitas vezes se entretém afetuosamente. Esse fato, em termos psicofisiológicos, significa que as duas personalidades medianímicas teriam acionado simultaneamente os centros cardeais da inervação da linguagem falada. O fim de seu encontro e o assunto dos seus diálogos constituíam um pensamento angustioso da separação definitiva que se tornava iminente, ocasionando que as lágrimas da médium sucedessem ao testemunho comovedor de afeição manifestado pela personalidade materializada. Achamo-nos, portanto, diante de um fenômeno irrefutável de duplicação real, incontestável, de centros e de faculdades psíquicas que a prosopopese nunca conseguirá explicar, pois nos casos de personalidades alternantes de origem patológica, se verifica constantemente que as faculdades psíquicas ou psicofisiológicas de que se serve, em dado momento, uma dessas personalidades fala a outra, como é, aliás, fácil de prever. Aqui depois continua, né, algumas explicações sobre esse debate, né, entre o desdobramento de uma personalidade ou a materialização de uma personalidade independente. Mas o que vale para nós aqui no nosso estudo é exatamente o fenômeno da materialização, que a princípio traz um grande deslumbramento para aqueles que presenciam, ou um grande pavor, né? Vai depender da cultura, do entendimento de cada indivíduo, de cada pessoa, de cada testemunha, vamos dizer assim. Mas o que vale para nós é aqui, trazendo esses dois casos, tanto esse de Kate King, como aquele de Kentucky, nos Estados Unidos, duas aparições que foram tangíveis, foram tocadas essas duas entidades, foram sentidas pelas testemunhas, pelos observadores, e nós vimos ali então nada mais do que a condensação desse fluido que envolve o corpo perispiritual. E como nós já trouxemos aqui também como explicação, exige a participação de um médium de efeitos físicos. Nesse caso, a senhorita Cook, que era a médium de efeitos físicos que proporcionava a materialização daquele espírito, né, da Kate King, e no caso de Kentucky, provavelmente a irmã encarnada também era uma médium de efeitos físicos que proporcionava à irmã desencarnada a sua materialização. E nós temos várias fotos também que foram apresentadas para nós, da época de Chico Xavier, um médium também, que trazia, né, que oferecia aos espíritos essa condição para a sua materialização, como também José Medrado, tem até um vídeo dele no YouTube, para quem quiser conhecer, coloca lá José Medrado, materialização. Nós veremos exatamente ele deitado num colchão, aqueles fluidos, né, aquele ectoplasma saindo da sua boca, do seu nariz e tudo mais, e o espírito então se formando, se materializando ao seu lado. Então ele narra isso naquele vídeo, que dá a entender que ele próprio produziu, mostrando esse fenômeno também de materialização. Então nós vimos aqui essa descrição de Kardec, falando sobre a possibilidade da realização desse fenômeno, e eu trouxe para vocês então aqui dois casos para ilustrarmos. Um da época de Kardec, em que ele coletou um fato registrado num jornal que reproduzia uma notícia publicada nos Estados Unidos, e depois também o do livro Metapsíquica Humana, em que reproduziu um outro fato relatado por William Crookes, lá no começo do século XX, sobre essa famosa materialização de Kate King. E nós teremos aqui vários e vários outros casos para explicar esse fenômeno. E continuando agora a gente vai trazer uma outra situação curiosa para nós aqui também.
Item número 37. Como o perispírito é o mesmo, tanto nos encarnados quanto nos desencarnados, por um processo totalmente idêntico, um espírito encarnado pode aparecer, no momento de liberdade, em um lugar diferente daquele onde o seu corpo repousa, com as suas feições habituais e com todos os sinais de sua identidade. Esse é o fenômeno do qual se conhecem muitos casos autênticos e que deu lugar à crença dos homens duplos. Então aqui a gente já tem relatos, tanto no meio espírita, como também na própria Igreja Católica nós encontramos relatos assim, em que há esse desdobramento, inclusive trazendo a canonização daquele indivíduo, né, daquele religioso. Não tinha que me fugir o nome dele agora, depois eu pego direitinho, lá no meu livro A Mediunidade dos Santos, que traz ali um relato completo sobre essa aparição. Então nós tivemos, né, o mais conhecido de todos para nós, na atualidade, exatamente de Eurípides Barçanufo, né, que é um dos mais interessantes de serem estudados na atualidade para nós. Mas Kardec publica aqui para nós no nosso rodapé exemplos de aparições de pessoas vivas em dezembro de 1858, fevereiro de 1859, agosto de 59 e novembro de 1860. Então, para lá que eu vou pegar aqui um caso para nós estudarmos agora rapidinho. Me dá só um instantinho, pessoal. Vamos lá então aqui. Do Clóvis Tavares sim. Eu tenho aqui eu só não lembro do religioso, mas eu pego aqui outro, não tem problema. Vamos aqui então, ó, fenômeno de bicorporeidade. Dezembro de 1858. Um dos membros da sociedade nos comunica uma carta de um de seus amigos de Boulogne-sur-Mer, na qual se lê a passagem seguinte. Essa carta está datada de 26 de julho de 1856. Diz a carta: Meu filho, desde que o magnetizei por ordem dos nossos espíritos, tornou-se um médium muito raro, pelo menos foi o que me revelou, em seu estado sonambúlico, no qual o colocara a seu pedido no dia 14 de maio último e 4 ou 5 vezes depois. Para mim está fora de dúvida que meu filho desperto conversa livremente com os espíritos que deseja, por intermédio de seu guia, que chama familiarmente seu amigo, que a sua vontade transporta-se em espírito para onde deseja, e disso vou citar-vos um fato do qual tenho as provas escritas nas mãos. Há justamente um mês de hoje, estávamos os dois na sala de jantar. Eu lia o curso de magnetismo do Sr. Dupotet, quando meu filho toma o livro e o folheia. Chegado a um certo lugar, seu guia me disse ao ouvido: leia isso. Era a aventura de um doutor da América, cujo espírito visitara um amigo a 15 ou 20 léguas dali, enquanto ele dormia. Depois de lê-lo, meu filho disse: bem que gostaria de fazer uma pequena viagem semelhante. Pois bem, onde queres tu ir? Disse-lhe seu guia. A Londres, respondeu meu filho, ver meus amigos, e lhe designou aqueles que queria visitar. Amanhã é domingo, respondeu-lhe. Não estás obrigado a levantar cedo para trabalhar. Dormirás às 8 horas e irás viajar a Londres até às 8h30. Sexta-feira próxima receberás uma carta de teus amigos, que te censurarão por permanecer tão pouco tempo com eles. Efetivamente, na manhã do dia seguinte, na hora indicada, quando adormeceu com um sono de chumbo, às 8h30 despertou e não se lembrava de nada. De minha parte não disse uma palavra, esperando a consequência. Na sexta seguinte eu trabalhava em uma de minhas máquinas e, segundo meu hábito, fumava, porque era antes do almoço. Meu filho olha a fumaça de meu cachimbo e me diz: olha, há uma carta na tua fumaça. Como vês uma carta em minha fumaça? Vais vê-la, respondeu, pois eis o carteiro que atrás. Efetivamente o carteiro veio entregar uma carta de Londres, na qual os amigos de meu filho lhe fazem uma censura
por ter ido nessa cidade no domingo precedente e não ter ido vê-los, tendo uma pessoa do seu conhecimento o encontrado. Tem uma carta, como disse, que prova que não inventei nada. Aqui Kardec agora. Contado o fato acima, um dos assistentes disse que a história narra vários fatos semelhantes. Citou o Santo Alfonso Liguori, que foi canonizado antes do tempo previsto, por haver se mostrado simultaneamente em dois lugares diferentes, o que passou por um milagre. Santo Antônio de Pádua, esse é o nome que eu estava querendo lembrar, estava na Espanha, e no momento em que pregava, seu pai em Pádua ia ao suplício, acusado de uma morte. Nesse momento, Santo Antônio aparece, demonstra a inocência de seu pai e faz conhecer o verdadeiro criminoso, que mais tarde sofreu o castigo. Foi constatado que Santo Antônio, no mesmo momento, pregava na Espanha. Santo Alfonso de Liguori, tendo sido evocado, foram-lhes dirigidas as perguntas seguintes. O fato pelo qual fostes canonizado é real? A resposta sim. Esse fenômeno é excepcional? Não. Pode se apresentar em todos os indivíduos desmaterializados. Era um motivo justo para vos canonizar? Sim, uma vez que pela minha virtude havia me elevado a Deus. Sem isso não poderia me transportar a dois lugares ao mesmo tempo. Todos os indivíduos nos quais esses fenômenos se apresentam merecem ser canonizados? Não, porque nem todos são igualmente virtuosos. Poderíeis dar-nos a explicação desse fenômeno? Sim. O homem, quando está completamente desmaterializado pela sua virtude, que elevou sua alma a Deus, pode aparecer em dois lugares ao mesmo tempo. Eis como. O espírito encarnado, sentindo chegar o sono, pode pedir a Deus para se transportar para um lugar qualquer. Seu espírito ou sua alma, como quiserdes chamá-lo, abandona então seu corpo, seguido de uma parte de seu perispírito, e deixa a matéria imunda num estado vizinho à morte. Digo vizinho à morte porque resta no corpo um laço que liga o perispírito à alma e a alma à matéria, e esse laço não pode ser definido. O corpo aparece, pois, no lugar pedido. Creio que é tudo o que desejais saber. Aqui a gente faz um parêntese, falando primeiro sobre a ideia de um indivíduo completamente desmaterializado. Ele fala de um indivíduo que não tem mais os apegos a tudo aquilo que diz respeito ao mundo material. Vive da sua fé, vive de seus valores, vive de suas virtudes, e aí, então isso facilita o seu desprendimento. Mas nem todos alcançam esse grau suficiente para ser canonizado naturalmente dentro da visão católica. O indivíduo primeiro ele é beatificado, e depois de alguns critérios a serem analisados, em especial de milagres que realizam, 3 milagres, especificamente, ele pode então ser canonizado e se tornar um santo dentro daquela instituição. Por isso aquele livro que eu falei para vocês, que é muito interessante, A Mediunidade dos Santos, ele traz para nós uma série de relatos sobre indivíduos que foram canonizados pela Igreja, exatamente não apenas por suas virtudes, mas principalmente pelos milagres que foram capazes de realizar. Milagres estes relacionados com fenômenos mediúnicos, em especial de efeitos físicos. Aproveitando, a gente pode combinar que nós vamos entrar em recesso de fim de ano a partir do dia... O nosso último estudo será no dia 18 de dezembro, depois nós teremos a primeira semana, que será o Natal, depois a segunda de Ano Novo, e nós voltaremos no dia no dia 4 de janeiro. E aí geralmente a gente tira ali uma semana, 2 semanas, para fazer aquele aquecimento, e nesse aquecimento eu trago para vocês, não começa a chorar, André, eu trago para vocês então temas diversos, só para a gente poder fazer todo mundo voltar com calma, ouvindo um pouco mais de histórias, para a gente poder relembrar tudo aquilo que a gente estudou. Então eu vou trazer para vocês o livro Mediunidade dos Santos, para a gente estudar um pouquinho sobre esses fenômenos, que são bem curiosos, inclusive fenômenos que não constam no livro dos médiuns,
já que Kardec trouxe todos os fenômenos possíveis que ele conseguiu estudar, e ali naquele livro tem fenômenos que não foram registrados. Um exemplo para vocês, só para atiçar um pouco a curiosidade: indivíduos que eram colocados numa fogueira e não se queimavam. Essa proteção que os indivíduos têm contra a chama é um fenômeno mediúnico, que tem um nome próprio, que nós vamos estudar depois. Então depois eu vou trazer aqui alguns casos curiosos, né, que falam de Santo Antônio de Pádua, que falam de Santa Gema, Santa Teresa d'Ávila. Então fenômenos dos mais diversos, desde êxtase, não é criogenia, é congelamento, né? Mas é piro alguma coisa, eu não me lembro o nome, que é o nome que eu não conhecia. Mas a gente vai ver depois. Tá, fraterna, no dia 18 de dezembro vai ser o nosso último dia, numa sexta-feira. Depois nós voltamos no dia 4 de janeiro. Ficamos ausentes na semana do Natal e na semana do Ano Novo. Tá? Para dar um tempinho para quem vai viajar, para dar uma descansadinha também, para a gente colocar as coisas em ordem. Tem dois nomes, Brás, incombustibilidade, e um outro que eu não me lembro também, que era piro alguma coisa. Mas eu vou trazer aqui com calma e a gente vai depois lembrar. Né? Por exemplo, essa parte desse tipo de fenômeno também, aqueles indivíduos que caminham sobre as brasas, aqueles que seguram brasas nas mãos e não se queimam. Né? Então temos ali vários exemplos interessantes que vale a pena a gente estudar. Né? Pois é, né, o Elcio colocou aqui, né, Francisco de Assis chamava o amigo Santo Antônio de Pádua pelo carinhoso nome de meu bispo, né? Chamar na intimidade assim, outra história, né, Elcio? Vamos lá então, continuando com a história. Então primeiro falamos sobre a desmaterialização, depois falou também sobre o corpo fica numa situação vizinha à morte, porque resta no corpo um laço que o liga ao perispírito e a alma à matéria. E esse laço não pode ser definido. Aí nós já trouxemos aqui, né, que André Luiz chama de cordão dourado, prateado, Kardec chama como cordão fluídico. Agora aqui o espírito Santo Alfonso de Ligóri também fala sobre esse cordão. Então já percebemos que esse cordão fluídico que liga o corpo perispiritual ao corpo físico já não é mais um conto de um livro romanceado, mas é um fato observado por vários espíritos, inclusive pelo próprio Kardec. Né? E continuando então, Kardec pergunta: isso não nos dá a explicação da visibilidade e da tangibilidade do perispírito? E ele responde: achando-se o espírito desligado da matéria, segundo o seu grau de elevação, pode se tornar tangível a matéria. E Kardec volta então a perguntar novamente: entretanto, certas aparições tangíveis de mãos e de outras partes do corpo pertencem evidentemente a espíritos de uma ordem inferior. Resposta: são os espíritos superiores que se servem dos espíritos inferiores para provarem a coisa. Kardec pergunta: o sono do corpo é indispensável para que o espírito apareça em outros lugares? A resposta: a alma pode se dividir quando se sente levada para um lugar diferente daquele onde se encontra o corpo. Kardec volta a perguntar: um homem estando mergulhado no sono, ao passo que seu perispírito aparece a lures, o que ocorreria se fosse despertado subitamente? A resposta: isto não ocorreria, porque se alguém tivesse a intenção de despertá-lo, o espírito reentraria no corpo e preveria a intenção, já que o espírito lê no pensamento. Tácito reporta um fato análogo. Tácito, né, personagem lá dos tempos antigos da Grécia. Durante os meses, Grécia, Roma, né? Durante os meses de Vespasiano, passou em Alexandria para esperar o retorno periódico dos ventos de verão e a estação na qual o mar se torna seguro. Vários prodígios aconteceram, por onde se manifestou a favor do céu e o interesse que os deuses pareciam ter por esse príncipe. Esses prodígios redobraram em Vespasiano o desejo de visitar a morada sagrada de Deus para consultá-lo a respeito do império. Ordenou que o templo fosse fechado a todo mundo. Tendo entrado ele mesmo, todo atento ao que ia pronunciar o oráculo,
percebeu atrás de si um dos principais egípcios, de nome Basilídio, que sabia estar acamado a várias jornadas de Alexandria. Informou-se com os sacerdotes se Basilídio viera esse dia ao templo. Informou-se com os transeuntes que o viram na cidade, enfim, enviou homens a cavalo e se assegurou que naquele mesmo momento ele estava a 24 milhas de distância. Então ele não duvidou, mas que a visão não fora sobrenatural, e o nome Basilídio tomou lugar no oráculo. Então aqui um texto, de histórias sobre Tácito. Depois que essa comunicação nos foi dada, vários fatos do mesmo gênero, cuja fonte é autêntica, nos foram contados, e entre eles há muito recentes que ocorreram, por assim dizer, no nosso meio, e que se apresentaram com as circunstâncias mais singulares. As explicações, às quais deram lugar, alargaram singularmente o campo das observações psicológicas. A questão dos homens duplos, relegada outrora entre os contos fantásticos, parece ter assim um fundo de verdade. A ela retornaremos brevemente. Então, Kardec fecha aqui para nós essas explicações. E para concluirmos aqui no nosso livro A Gênese sobre esse tema, temos aqui então uma característica particular desse tipo de fenômeno é que as aparições vaporosas, ou mesmo tangíveis, não são perceptíveis indistintamente por todas as pessoas. Os espíritos só se mostram quando querem e a quem querem. Um espírito, portanto, poderia aparecer em uma reunião para um ou para muitos dos presentes e não ser visto pelos demais. Isso acontece porque esse tipo de percepção se efetua pela visão espiritual e não pela visão carnal. Nesse caso, nós estamos falando sobre essas aparições vaporosas que não se fala sobre materialização. A materialização é o espírito se tornando matéria. No caso das aparições, depende da sintonia e da sensibilidade daquele que observa. Importante diferenciar esses dois elementos. Isso acontece porque esse tipo de percepção se efetua pela visão espiritual e não pela visão carnal, e porque não somente a visão espiritual não é concedida a todos, como também, se for preciso, pode ser retirada pela vontade do espírito daquele a quem não quer se mostrar, como pode ser concedida momentaneamente, se ele o julgar necessário. A condensação do fluido perispiritual nas aparições, mesmo que atinja a tangibilidade, não tem propriedades da matéria comum. Sem isso, as aparições, sendo perceptíveis pelos olhos do corpo, o seriam por todas as pessoas presentes. Então, falando sobre a materialização. E uma nota de rodapé diz assim para nós Kardec: deve-se aceitar com extrema reserva as narrativas de aparições puramente individuais, que em certos casos podem ser o efeito da imaginação sobreexcitada e às vezes pela invenção feita com fins interesseiros. Convém, pois, levar em consideração escrupulosa as circunstâncias, a honradez da pessoa, assim como o interesse que ela poderia ter para abusar da credibilidade de indivíduos excessivamente confiantes. Então, muitas vezes aparece um indivíduo dizendo que teve uma visão, que o tal espírito se materializou de uma forma real na frente dele. Kardec chama atenção. Isso foi realmente fruto da imaginação dele? Ele achou que viu? Ou ele inventou que viu? Ou de fato foi uma visão real? Isso porque é muito fácil, ludibriar aqueles que se deixam levar facilmente por essas histórias, E aqui depois fala sobre, estamos saindo já, Aninha, beijo nas crianças aí, tá? Acabou de acabar. Então aqui o nosso próximo tema, o tema número 39, fala para nós aqui sobre as transformações na contextura do envoltório perispiritual. Então, mais ou menos claro, com uma ou outra aparência, já estamos falando sobre as modificações nas características do perispírito. Vai ser o tema que a gente vai estudar na próxima segunda-feira. E para fechar aqui o nosso estudo, nós lembramos que amanhã, na próxima quinta-feira, a última quinta-feira do mês, nós vamos fazer o nosso tema livre. Então, se vocês tiverem alguma questão que queiram